Capítulo 363, Combate corpo a corpo. Tradução, Cyber Revisão, Zezin, 0QC, Atrocitus. Assim que o Lin Ming da Ilha da Divina Fênix e Zhou Xiaolin da seita Pico do Trovão entraram no palco, imediatamente causaram comoção. Lin Ming e Zhou Xiaolin eram dois talentos superiores de grau 2 entre os jovens. Dentro de vários anos, eles seriam personagens de nível superior, iguais à Princesa Fogo do Sol e Zhan Yunjian. Naturalmente, isso atraiu a atenção de todos os presentes. Lin Ming tem 16 anos e meio e Zhou Xiaolin tem 17 anos e 1 mês de idade. Há uma diferença de 7 meses entre eles. Havia muitos indivíduos curiosos que coletaram tanta informação quanto puderam e foram capazes de identificar suas idades com precisão. Eu acho que Lin Ming tem uma maior chance de ganhar. Para melhor ou pior, o Ma Junhui do Vale da Tempestade ainda é um discípulo de núcleo classificado em médio-alto. Ele foi enviado voando por Lin Ming em um movimento, não acho que seja algo que Zhou Xiaolin possa fazer. Não seja bobo, Ma Junhui foi apenas um idiota, ele era muito arrogante. Ele nem sequer tratou Lin Ming como uma verdadeira ameaça e não usou a arte da conversão do vento. Ele mereceu ser atingido como uma mosca. Se ele estivesse sério, então a diferença entre Lin Ming e Ma Junhui não teria sido tão grande. Eu acho que Lin Ming pode não ser capaz de derrotar Zhou Xiaolin. Não esqueça, ela está no nível de pico do estágio da condensação de pulso, mas Lin Ming está apenas no nível avançado do estágio da condensação de pulso. Para um verdadeiro gênio, pular estágios e lutar contra aqueles acima era uma questão natural. Mas quando você estava contra outro gênio, então, esse era um assunto completamente diferente. Isso era extremamente difícil e cada pequena diferença no cultivo era um fosso extremamente grande. Eu acho que Zhou Xiaolin tem uma chance maior de ganhar. Em mais meio ano, se Lin Ming atingir o nível de pico do estágio da condensação de pulso, então pode ser uma partida justa. Todos os curiosos estavam especulando sobre o resultado da partida entre Lin Ming e Zhou Xiaolin. Esses jovens heróis da elite, eles também gostavam de comparar seu senso de julgamento. Em qualquer caso, mesmo que estivessem errados, não seria uma perda. A velha senhora Yuan olhou para Mu Qianyu como de costume e Mu Qianyu assentiu em troca, indicando que isso não seria problema. Ela tinha total confiança em Lin Ming. Na verdade, uma diferença de 7 meses não era uma grande diferença. Mesmo que seu oponente fosse um talento superior do grau 2, Lin Ming ainda poderia ser capaz de vencer. Vendo a confiança de Mu Qianyu, a velha senhora Yuang estava muito mais tranquilizada. Ela pensou para si mesma, parece que o talento de Lin Ming é ainda mais notável do que o de Dingshan e Xiaolin. Yuer realmente encontrou um tesouro para a minha Ilha da Divina Fênix. No palco, Lin Ming e Zhou Xiaolin estavam a 100 pés de distância um do outro. A mente de Lin Ming se agitou, e então ele perguntou com uma transmissão de som de verdadeira essência: Senhorita Zhou, você poderia me dizer quem tem um grande interesse em mim para que eles enviassem tantas pessoas atrás de mim? Os olhos de Zhou Xiaolin se estreitaram. Ela sorriu, respondendo: alguém ofereceu 300 pedras de verdadeira essência de grau médio para eu te bater e te fazer ficar de cama. Se você me derrotar, então vou te dizer. Mas se você perder, fique deitado na cama por 1 mês como um bom garotinho e me deixe ganhar aquelas pedras de verdadeira essência. Que tal? Não havia um plano infalível nesta vitória, especialmente porque Yanfeng não tinha amizade com Zhan Yunjian. Se houvesse uma investigação, Zhan Yunjian provavelmente não manteria os segredos de Yanfeng. As sobrancelhas de Lin Ming se levantaram em desafio. Oh, isso é uma promessa. Esta pequena senhorita mantém a palavra. Mas, parece que você está muito confiante em me vencer. Zhou Xiaolin abriu os braços e um relâmpago roxo se contorceu em torno de suas mãos, serpenteando no ar ao redor dela, fazendo com que o espaço em volta tremesse. Ela tinha grandes expectativas na força de Lin Ming.
Para os heróis da elite de idade similar, participar de uma batalha com alguém de força semelhante era um evento extremamente excitante e mentalmente estimulante. Lin Ming sorriu fracamente. Contra um artista marcial do atributo trovão, sempre ficarei confiante. Ele floreou a lança pesada, profunda e suave, e a ponta da lança de prata zumbiu quando começou a tremer. A verdadeira essência inundou a semente do deus herege e o poder do trovão entrou em erupção. Em uma fração de segundo, uma corrente elétrica branco-arroxeada surgiu da lança, rasgando o vazio. O poder do trovão, que usava o dragão roxo de inundação do trovão divino como base, era incrivelmente violento. Os olhos de Zhou Xiaolin aumentaram instantaneamente, seus olhos originalmente grandes quase dobrando de tamanho, piscando enquanto olhava para o poder do trovão que envolvia a lança pesada, profunda e suave de Lin Ming. Os presentes também ficaram chocados, eles não achavam que Lin Ming seria um artista marcial do atributo trovão. Ele não era um discípulo da Ilha da Divina Fênix. Como ele poderia ser um artista marcial do atributo trovão? As pessoas comuns observavam por diversão, mas os especialistas podiam ver a verdadeira habilidade. Os anciãos da seita Pico do Trovão, bem como as pupilas dos seus discípulos de núcleo, diminuíram quando viram Lin Ming soltar o trovão sinuoso. Este poder de trovão continha a vontade do trovão, absolutamente tinha o apoio de uma alma do trovão. Zhou Xiaolin coçou seu belo queixo. Eu nunca pensei que seria assim. Quando ouvi essa pessoa dizer que você sabia controlar o trovão, pensei que você tivesse algumas pequenas habilidades. Mas agora parece que você tem uma alma do trovão. As coisas estão cada vez mais divertidas. Quando Zhou Xiaolin falou, ela tirou um grande anel dourado de seu anel espacial. Este anel tinha 3 pés de diâmetro e era tão grosso quanto um polegar. Sua aresta foi afiada, mas havia uma parte sem corte que se poderia segurar. Esta foi a primeira vez que Lin Ming viu uma arma tão estranha. Parece um tesouro de grau terra de nível baixo feito de pedra do trovão dourado. Quando a lança do cometa roxa de Lin Ming foi feita, ele havia pesquisado muitos materiais diferentes do atributo trovão, e assim ele conseguiu reconhecer o anel nas mãos de Zhou Xiaolin. Esta era uma arma feita de pedra do trovão dourado. Embora fosse inferior às profundas pedras do trovão usadas em sua lança, ainda era um material de atributo trovão muito bom. Este anel de Zhou Xiaolin era um tesouro de grau terra de nível baixo. Era muito superior ao sabre da onda carmesim que a família Zhang do território 7 mistérios possuía. Você não vai mudar sua lança? Perguntou Zhou Xiaolin. Desnecessário. Eu não quero tirar proveito de você. Zhou Xiaolin disse, seus olhos meio fechados. Mesmo que eu vença, outros dirão que não foi por minha habilidade. Lin Ming achou que isso era bastante engraçado. Essa garota estava muito confiante nela mesma. Diga isso depois de você ter ganhado. Nós saberemos depois de lutar. Corte do trovão roxo. Zhou Xiaolin pisou no chão e seu corpo avançou como um peixe escorregadio. O anel de ouro em sua mão estava completamente envolvido em uma luz roxa brilhante. O anel girou rapidamente, e arcos elétricos piscaram, transformando-se em um volante vicioso. Onde quer que esta arma fosse, até mesmo o próprio ar parecia ser cortado. O poder desse movimento surpreendeu a todos. Como Lin Ming vai bloquear um ataque tão feroz? Se aquela lança de prata atingisse o anel giratório, provavelmente seria cortada ao meio. Não havia como enfrentar em um confronto direto. Lin Ming não estava nervoso ou com pressa. Ele recuou suavemente, e quando o anel giratório estava prestes a golpeá-lo, ele estocou com sua lança no centro do anel. Embora a lança pesada, profunda e suave realmente não conseguisse bater nesta arma de frente, enquanto fosse no centro do anel, seria absolutamente seguro. Os olhos de Zhou Xiaolin brilharam com uma luz brilhante. Você quer evitar uma colisão? Boa tentativa.
Com um pensamento, o poder do trovão dentro do anel explodiu e uma grossa corrente elétrica mergulhou na lança pesada profunda e suave de Lin Ming como uma cobra. A uma distância tão curta, isso era impossível esquivar. Em um instante, aquela serpente roxa de trovão havia mergulhado no corpo de Lin Ming. Uma vez que alguém foi atingido por uma corrente elétrica tão poderosa, eles ficariam momentaneamente paralisados. Em uma batalha de mestres, esta paralisia momentânea era fatal. Hehehehe. Zhou Xiaolin riu maliciosamente. Ela levantou o punho e deu um soco no olho direito de Lin Ming. Deixe-me te dar um olho de panda. Paralisar alguém e depois bater em seu rosto era um estilo compatível com Zhou Xiaolin. Dar a Lin Ming um olho panda foi uma ideia muito divertida. No entanto, quando seu punho estava no meio do caminho, foi realmente agarrado por outra mão. Nesse momento, Zhou Xiaolin sentiu que sua mão estava presa em uma braçadeira de ferro, até seus ossos estavam prestes a quebrar. Ah! Zhou Xiaolin gritou de dor, seus belos olhos se encheram de horror e descrença. Como isso foi possível? Lin Ming foi atingido por seu trovão roxo, então, como é que ele não foi afetado? Zhou Xiaolin desesperadamente soltou um trovão de sua mão esquerda, querendo se livrar de Lin Ming. Mas Lin Ming simplesmente não teve medo desse choque elétrico. Qualquer trovão que fosse para o corpo de Lin Ming parecia desaparecer sem deixar vestígios. Zhou Xiaolin cerrou os dentes, mexendo com a mão para tentar se soltar. No entanto, a mão de Lin Ming parecia ser feita de ferro, imóvel e inabalável, sua mão segurou Zhou Xiaolin até o ponto em que seus ossos quase quebrarão. A expressão de Lin Ming era fria, não havia diversão ou entretenimento em seus olhos. Naquele momento, ele ficaria bem se fosse atingido. Mas se outro artista marcial fosse golpeado nos olhos, havia uma grande chance de que ficassem cegos. Quando um artista marcial estava paralisado, seu poder defensivo seria muito baixo, como um olho frágil poderia suportar um punho inundado de verdadeira essência. Esta garota parecia humilde de coração com um espírito inocente e infantil. Mas esse espírito infantil não era motivo para brincar com a vida dos outros. Esta garota foi muito mimada por seu mestre, o que ela precisava era uma boa lição para acordar. Me solta. Zhou Xiaolin disse com raiva. Sua mão direita agarrou o anel dourado, cortando o braço de Lin Ming. No entanto, Lin Ming apenas agarrou o braço de Zhou Xiaolin e puxou. Depois do refinamento medular ter atingido 20%, sua força já havia atingido dezenas de milhares de jins, era impossível para Zhou Xiaolin se comparar com uma força tão aterradora. Na frente de Lin Ming, Zhou Xiaolin não era mais que uma galinha que estava presa, ela não tinha poder para resistir. Com apenas um ligeiro movimento, Lin Ming puxou Zhou Xiaolin para bloquear o anel afiado com seu próprio braço. Zhou Xiaolin ficou chocada. Ela rapidamente parou o ataque. Uma batalha entre dois jovens mestres realmente se converteu em um combate corpo a corpo. Esse tipo de cena era extremamente raro. A plateia olhou com olhos arregalados, perplexa. Em uma batalha normal entre artistas marciais, geralmente seria uma troca de habilidades marciais, ou uma comparação de qual verdadeira essência era mais espessa ou quais movimentos eram mais viciosos, como poderia haver um corpo a corpo como este. Zhou Xiaolin corou. Ela nunca se sentiu tão impotente em sua vida. Com a mão agarrada, sentiu que estava prestes a quebrar, não havia como se afastar. Seu idiota, me solta. De repente, seu pé atacou a vital fraqueza masculina de Lin Ming, entre suas pernas. Mas, este movimento foi felizmente bloqueado pelos joelhos de Lin Ming. Tão jovem e no entanto, suas ações já são tão desumanas. Este punho é por seus pais negligentes. Quando Lin Ming falou, ele ergueu seu punho e golpeou no estômago de Zhou Xiaolin. Seu punho estava inundado de verdadeira essência vibratória e toda a sua mão estava envolto em uma luz verde. A aparência de Zhou Xiaolin mudou.
Com a mão dela agarrada por Lin Ming, não havia como se esquivar disso. Escudo do trovão brilhante. Neste momento crítico, um deslumbrante escudo roxo de trovão apareceu em volta da Zhou Xiaolin. Caixa. A verdadeira essência vibratória entrou em erupção e o escudo do trovão quebrou como vidro. O punho de Lin Ming esmagou o estômago de Zhou Xiaolin. Ah! Zhou Xiaolin sentiu que seu estômago tivesse sido atingido por um pesado martelo de ferro. Ela gritou com dor enquanto voava para trás, cuspindo um bocado de sangue.